Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, num ativismo delicado a partir da antroposofia da imanência por uma estética da vida viva. E hoje, biografia e processos criativos 2. Trago de volta a nossa querida Olívia Gonzalez para conversar conosco sobre biografia. E estou perdidinha aqui, gente. Aguenta aí. O título do nosso programa é... Opa, cadê? Aqui. Antroposofia da imanência. Ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema, biografia e processos criativos 2. Eu esqueci que eu tinha feito essa abertura, por isso que eu fui falando tudo. Bem, vocês já estão acostumados comigo, porque essa é a nossa 22ª temporada. E nessa 22ª temporada, teremos também 6 episódios. O primeiro é biografia e canto. 7º setênio, dos 42 aos 49. Nossa, eu achei esse um setênio tão lindo. E quem vai nos apresentar esse setênio é ela, Olívia Gonzalez, aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Será que ela já tem algumas coisas que aprendeu mais desde a nossa primeira temporada com ela? Para quem não teve conosco, é a temporada 17. Está aqui na nossa playlist da antroposofia da imanência. Ela reúne saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidade de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimentos individuais ou em grupo, com palestras, rodas de conversa e vivências em que apresenta o panorama das leis biográficas para a observação da própria história de vida. E você já pode acessar o www.oliviagonzalez.com.br ou chegar para conhecer ela lá na casinha dela do Instagram, Olívia Gonzalez, _terapeuta, e ver o que ela anda aprontando. E falando nela, deixa eu trazê-la por aqui. Querida Olívia, como você está? Eu estou ótima e realmente assim entusiasmada com essa nossa segunda fase, né? É realmente muito instigante ficar pensando nos setênios de uma forma criativa sobre os processos criativos, né? Muito bem. A biografia humana, esse sistema, digamos, terapêutico, inspirados na antroposofia, que traça, né? A gente traça um fio vermelho da nossa existência. Ela tem uma particularidade que eu gosto muito, que é o sentido vem depois. O sentido da vida vem depois do vivido. O sentido não é um dado, não é um a priori. A gente produz sentido através dessa retrospectiva que a gente faz na nossa biografia. E tem um exercício que eu gosto muito, que eu não ando fazendo, mas gosto. Já pensei nele 2 vezes hoje, acho que está na hora de retomar, que é a retrospectiva diária. Quando a gente deita na cama, a gente vai fazendo a retrospectiva
do fim do dia para o começo, se conseguir ficar acordado até o final, normalmente a gente, durante o sono, a gente produz um sentido. Esse sentido que a gente, do dia que a gente viveu, descreve o dia. Não precisa dizer se foi bom ou ruim, nada disso, só descreve o que aconteceu factualmente naquele dia. Isso fortalece, sabe? Eu acho que fortalece demais. Eu tenho a impressão que a biografia, na sua extensão, ela tem esse efeito também. Quando a gente olha para nós mesmos em retrospectiva e consegue enxergar esse fio que atravessa, fio do sentido, esse fio vermelho, né, o leitmotiv, eu acho que isso também nos fortalece. Não sei o que você acha. Eu concordo absolutamente, né, com você, porque eu acho que assim, né, Nina, esse exercício, né, da retrospectiva diária, né, é esse exercício para que a gente fique mais consciente mesmo, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente está vivendo, de como é que a gente está conduzindo a vida da gente a cada dia, né? E quando a gente tem essa oportunidade de olhar mesmo, né, para a biografia ao longo dos anos, né, então é realmente se situar num contexto ainda maior, envolvendo as pessoas em períodos mais longos, né, na nossa observação, né? E isso tudo, né, assim, eu penso que essa oportunidade é que a gente possa se reconhecer mais, melhor, né, realmente ampliando a nossa consciência, né? Porque quando a gente souber melhor de nós mesmos, né, a gente não fica tão à mercê das coisas que acontecem por aí, né? A gente não fica tão à mercê da vontade dos outros, ou do que a moda prega, ou, né, assim, a gente reconhece os nossos valores, a gente se apropria daquilo que realmente importa para a gente, né? E essa é realmente, vamos dizer assim, o que importa para a gente, vamos dizer que é o slogan desse 7º setênio. Você quer que eu já coloque em sua apresentação? Podemos. Então, eu vou colocar. Olha, deixa eu colocar você aqui para cima. Pronto. Então, a gente está aqui, né, nesse processo, né, de falar da biografia, dos processos criativos, né, assim, nessa associação. Quer dizer, qual é o processo criativo que está associado com aquelas características de cada setênio, né? Esse é o nosso propósito aqui, e uma possibilidade também para que cada um possa treinar, inclusive, mas paralelamente, esses processos criativos também, né? Então, aqui dos 42 aos 49 anos, o 7º setênio e o canto, então, né, é o que eu estou associando, né, porque é nessa época, nesse período, que a gente vai buscar dar uma nova voz, né, para as nossas necessidades, para as nossas buscas, para aquilo que interessa para a gente. Então, a gente tem essa oportunidade de desenvolver uma nova maneira da gente se expressar, né? Então, é realmente assim, dar voz a quem somos, né? E aí eu pensei numa música, né? Como pensando em canto, então eu fui pensando em muitas músicas. Então, a música que vem para mim nesse primeiro momento é do Gonzaguinha, que diz: cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Então, a gente tem muito para aprender com a nossa própria história, né? Então, a gente segue e apresentando também um pouquinho dessa curva, né, a vida em setênios. Então, é esse espaço que está aí riscadinho, né, choreado, em que nessa etapa da vida, entre os 42 e os 49, a gente cruza o portal do desenvolvimento individual,
e vai para esse portal espiritual, e a gente tem mais consciência e menos vitalidade a partir de agora, né? E a vida, ela vai levando a gente a fazer escolhas que podem ter a ver com aquela pessoa que eu, de fato, quero ser e revelar, né? Então, nesse 7º setênio, a vida vai ganhando outros contornos mesmo, né? Assim, embora há quem resista assim bastante a eles, né? E aí, como eu disse do slogan, né? Assim, é o momento da gente se questionar o que importa para mim, né? O que de fato faz sentido na minha vida. E é nesse momento que a gente vai, então, em busca de novas respostas, né? Então, a gente tem aí, nesse momento, um recomeço, como um recomeço, né? Essa imagem do amanhecer é uma imagem que uma aconselhadora biográfica muito querida, Edna Andrade, ela traz para ilustrar um pouco esse setênio, né? Então, ela diz que como, né, nesse momento, é como a gente está assistindo um amanhecer, né, que a luz vai entrando e aí as coisas vão ficando mais nítidas, né, tudo ao nosso redor vai ficando mais claro, mais vivo, e a gente consegue, de fato, enxergar a nossa vida. E nesse movimento, né, assim, muitas vezes, a gente se dá conta de que as coisas não estão como a gente gostaria que estivesse, né? Então, tem uma frase muito comum nessa época que as pessoas revelam, é que elas dizem assim, não aguento mais fazer o que eu faço, né? E, então, é um momento de virada, é um momento em que a gente percebe que como está, não dá para ficar, e que a vida, de alguma maneira, ela dá sinais de grandes mudanças. E as pessoas se sentem impulsionadas para revelar algo novo em si, né? E elas anseiam mesmo, né? Assim, que isso seja reconhecido também pelos outros. Mas, antes de mais nada, é um movimento muito íntimo, né? E como uma crise, né, assim, vem exatamente para ajudar a gente a se movimentar melhor, né, na direção daquilo que a gente precisa realizar, né? Então, Então, é interessante, né, Olívia, que muitas vezes acontecem fatores externos. A gente já está incomodado. E aí alguma coisa acontece, perde o emprego, uma tragédia, uma mudança de cidade que você não estava com muita vontade de fazer. Tem esses elementos externos que parece que frequentam muito esses picos biográficos. Você não acha? eu acho, eu costumo dizer isso, sabe, Nina, assim, de que a vida ela é muito generosa. E ela oferece, ela empurra a gente para o desenvolvimento que a gente precisa realizar, de um jeito ou de outro, né? Então, isso acontece mesmo, né? Assim, muitas vezes vem de fora o motivo, o que vai dar realmente o start, o início, né? O empurrãozinho inicial para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer, né? E a convocação é essa, né? A convocação é o que é de fato importante para você a partir de agora, com tudo que você viveu, com tudo que você já experimentou, com tudo que você recebeu, o que é importante agora, o que você quer levar daqui para frente, né? E essa crise vem ajudar mesmo a gente a estar ajustando isso, né? E aí, essa coisa do canto também, né, para ajudar a gente, né, quem canta seus males espanta, né, então aquilo que a gente não aguenta mais, os que são os males, né,
que a gente possa realmente espantar e seguir com uma nova toada, né? E a gente possa realmente se tornar quem a gente veio para ser, né? Então, a gente já passou, né, assim, por muitas implicações, a gente já passou assim por muitas necessidades que a gente precisava cumprir, né? Então, nesse momento, depois que a gente passou daquele setênio, que a gente tem as coisas um pouco mais consolidadas, né, de alguma maneira, né, é aquele momento que a gente realmente precisa checar, né? Ok, eu conquistei aqui algumas coisas, fiz algumas coisas, estudei o que eu queria, mas agora, né, eu preciso responder a quem, né? Não é hora de eu responder a mim mesma, né? Então, esse momento... Isso é muito, isso é uma realidade mesmo, essa faixa etária, quando a gente atravessa o portal dos 40, entram 2 anos aí que eles começam num movimento que vai culminar nessa entrada desse setênio aos 42, que vou te falar, é uma coisa linda mesmo. Eu adorei viver esse momento. E a gente chama essa crise a crise da autenticidade exatamente por conta disso, né? Porque é um encontro com a nossa verdade interior mesmo, né? Então é aquele momento que a gente checa assim, né? Qual é a minha marca, né? Assim, como é que eu vou, quem eu sou, né? Assim, é aquela pergunta que veio do terceiro setênio, né? Quando a gente está ali no finalzinho do terceiro setênio, por volta dos 21 anos, né? A gente tem muito essa pergunta, afinal de contas, quem eu sou, né? Então, agora, a gente, 21 anos depois, né? Aos 42, é como se a gente fizesse a mesma pergunta, mas de uma maneira muito mais profunda, né? E eu, inclusive, né, assim, eu estou nesse momento fazendo um trabalho com uma amiga, né, a Tina, em que a gente está trazendo o terceiro setênio para poder falar desse sétimo setênio, né, assim, um espelhamento. Um espelhamento. Como essa juventude, né, apoia essa fase do amadurecimento, né, para que não seja tão difícil como muitas vezes acontece, né? E aí, difícil então... também é bom, né? Difícil também é bom. Os desafios Contanto bons que aí. você não chegue às vias de fato, ou seja, desista. Segue em frente, segue em frente. Sim. E aí, então, a gente... Isso, aí essa ponte, né, do terceiro setênio com esse momento, que o terceiro setênio também tem uma ligação forte com a música, né? E se no terceiro setênio a gente tem assim essa coisa da busca da verdade, então agora no sétimo setênio a gente tem essa busca da autenticidade, né? Então lá no terceiro setênio, na nossa juventude, né, assim, a gente está lidando aquilo que eu sonho ser, né? E agora, no sétimo setênio, é me deparar com isso, né? Assim, o que eu sonhei ser, mas quem eu sou, né? Quem eu consigo assumir que eu sou de fato, né? Então, há um confronto entre tudo o que eu desejei, né? E com quem eu me deparo ser nesse momento, né? Então, a gente ainda pode fazer essa coisa assim, né, da banda, né, e dessa imagem, né, da banda e do personagem aqui que está sozinho, né, no violão, né, como essa imagem mesmo. Lá no terceiro setênio, a gente está em banda, em bando, a gente está em grupo, né? E aqui no sétimo setênio, a gente está num show mais acústico mesmo, é a gente com a gente mesmo, sabe? Começa um processo solo. Isso.
É né? lindo mesmo. É uma poesia. Eu acho que a biografia humana, né, Xux? Desse modo como ela foi engendrada, ela faz uma poética. Né? Ela, Ela é uma poesia, é uma invenção autopoética. Ela é uma coisa linda mesmo. e essa relação ainda lá, no terceiro setênio, a gente ainda tem uma outra relação com ela e o sétimo setênio, é, porque a gente tem o despertar e o adormecimento sexual, né? A gente tem o despertar hormonal aqui no terceiro setênio, e aqui no sétimo setênio é o adormecimento hormonal, né? Então, essas duas etapas também, elas causam uma tensão, né? Existe uma coisa, uma variação hormonal num caso e no outro, né? E que a gente tem que aprender a lidar, né? E essas forças, tanto numa época como na outra, né, assim, elas instigam a nossa criatividade. E nesse momento é isso, né, assim, não mais tanto ancorada no corpo físico, né, mas ancorada mais nas nossas forças anímicas e no nosso pensamento. Então, aqui surge esse novo nascimento dessa criatividade, né? Que ela pode ir se desenvolvendo nas fases seguintes também. Né? E aí a gente passa, né, aqui pelo sétimo setênio e depois dessa curva, né, a gente declara mesmo, a vida é outra coisa. Né? Porque essa crise existencial da autenticidade, a gente reconhece ela como um marco zero de novo, né? Então, é um momento em que a gente pode pensar assim, eu tenho que pensar em novos investimentos comerciais, ou eu tenho que pensar em novos caminhos profissionais, de modo geral, ou questionando os relacionamentos que eu tenho, né? E com tudo isso que vem, muitas vezes, a gente ainda se pergunta, né? Assim, mas será que em vez de eu começar alguma coisa, né? Começar a fazer tudo de novo, né? Eu não poderia fazer as mesmas coisas de uma maneira diferente, né? Sim, porque assim, a gente não precisa jogar tudo fora, mas a gente precisa transformar. E isso é no íntimo de cada um mesmo, né? Embora, né, como você trouxe, né, Nina, é isso, assim, a vida chama também para uma mudança externa. Mas como é que eu vou mudar em mim para fazer realmente diferente e para fazer a diferença, né? Porque o diferente também não vai acontecer só pelo desejo, né? Eu vou precisar colocar aí, realmente empreender, né? A minha energia, empreender a minha vontade para realizar essa diferença em mim. É um processo, né? Também não vou dormir assim e acordo assado, né? E então é muito importante que a gente considere, né, nessa época, qual é a visão que eu tenho de mim e do mundo, né? Como é que eu estou me vendo, né? Tem algo novo nisso que eu estou vendo em mim, além das ruguinhas que começam a aparecer? O que eu vejo em mim? Né? Então, o chamado da mudança, de alguma maneira, vai começar aí, né? E, e se deparar, né, assim, com quem você é, né? Além de poder ser exatamente o detonador da crise, também é a chave para você sair dela. Né? Porque quando você vai olhar para você mesmo com coragem, né, você pode encontrar realmente aspectos não tão agradáveis assim, né, mas faz parte. Né? Então, as mudanças que a vida pede, né, elas geram assim, muitas inseguranças, né, e muitas vezes a pessoa, em função dessas inseguranças,
ela se vê assim, impedida mesmo de abrir mão daquilo que ela é, daquilo que ela tem, dos valores, preconceitos, papéis, etc. Né? Mas é um momento mesmo, né, dela ir ao encontro desse nascimento, né, dela mesma, né? Então é isso, né? Assim, nessa fase a pessoa, né, ela está sedenta por novidades de alguma maneira, mas as mudanças também causam medo, né? E as pessoas têm essa plena consciência de que como está, não vai dar para ficar, né? Então, com frequência, assim, com dificuldade, né, que algumas pessoas passam por isso, né, exatamente por essa mudança, por essa remexida, né, que a vida dá na vida, né, e elas passam por isso com sofrimento, né, mas é importante, né, assim, ultrapassar essa fase, ultrapassar esse sofrimento, esses desafios, né, exatamente para você conseguir vislumbrar, né, essa pessoa que você é de fato, nessa sua integridade toda, né, e que a partir disso que você consegue criar, realmente dar voz aos seus talentos com muito mais propriedade, né? E, por outro lado, a resistência, né, a essas mudanças, as mudanças internas e as mudanças externas, né, elas acabam dificultando a pessoa a reconhecer, entrar em contato com esses seus talentos, com esses tesouros mesmo, né, que muitas vezes ficaram escondidos e que a gente tem que fazer um esforço para reativar, para poder se revelar, né? E então a gente tem uma outra associação dessa etapa com a fase do outono. Como a Nina já me avisou, me lembrou, me alertou, arquetipicamente com o outono. Né? E o que essa estação, né, o outono, o que ela traz para a gente, o que a gente tem com ela, né? Então, essa estação do outono, ela é marcada pela queda na temperatura, né? Começam a esfriar um pouquinho em relação ao verão, né? E, então, arquetipicamente, pelo amarelar das folhas das árvores, né? E que quando a gente tem essa nova cor, né? Esse verde que começa a ser perdido, né? É porque a vitalidade dessa planta ela está se modificando, né? Então essa é a referência também que a gente tem para essa etapa, né? Então sem esquecer dos frutos, ah? Sem esquecer dos frutos, mas a gente só está começando o outono. A gente só está começando o outono. Ai, ai. Os frutos também rolam nesse outono. Esse outono, de fato, ele é um elemento do imaginário. Então, o nosso outono das folhas amarelas, nós aqui, nesse lugar onde a gente mora, mas, ó, estamos aqui gravando no começo do outono, logo no comecinho. Já estou com um casaquinho aqui, já tenho um lencinho agasalhando. Tem um movimento que mesmo nós que estamos no sul global sentimos com esse distanciamento, com esse movimento do planeta. Então, há um outono, sim. Tem pessoas que dizem que não. Mas nós aqui, né, no hemisfério, no sudeste do Brasil, que é onde nós estamos gravando, temos esse outono. Mas você que está aí mais para o norte, mais perto do Equador, que sente menos esse movimento outonal, usa essa coisa como uma figura, como uma coisa figurativa, como um signo, e não como um fenômeno da temperatura ou algo assim. Isso. Só queria fazer essa observação, por quê? Porque a internet leva a gente para todo lado, né?
É verdade. E aí, então, por conta dessa, vamos dizer assim, diminuição da vitalidade, né, que a gente tem aqui nesse momento, e a gente pode perceber isso, né, para quem faz atividade física, por exemplo, vai perceber que precisa de um pouco mais de esforço, né, para manter o mesmo resultado, por exemplo, né? Mas aí, diante dessa constatação, né, de que as minhas folhas começam a amarelar, né, ou seja, eu começo a perder a vitalidade, aí vai surgindo esse questionamento também, né? Como é que eu vou lidar com a vida agora, né? A gente percebe mesmo uma mudança de fase, né? Então, como é que eu me reconheço agora com essa nova energia, né? Então, eu sou capaz de me renovar essencialmente, intimamente, ou não? Né? Assim, eu não consigo me desfazer daquela imagem da juventude cheia de vitalidade, né? E me empenho em estar mantendo as mesmas formas, seja no comportamento, seja no pensamento, seja no sentimento, né? Então, esses podem ser questionamentos, podem ser coisas com que a gente se depare nesse momento, né? E é daí que vem essa crise mesmo que a gente vive. A gente tem esse encontro com a gente muito, muito poderoso nessa etapa, né? E aí, então, é bom lembrar que toda etapa, né, ela traz também em si assim um convite para um novo passo no nosso desenvolvimento. E aqui nesse setênio é importante a gente estar resgatando a nossa verdade, então a nossa autenticidade, né? Desculpa a confusão, mas eu queria que aumentasse um pouquinho, que ficou um pouco pequena a letra, mas dá para ver aí, né, gente? Aumenta aí a sua telinha. É um momento também da gente desenvolver a nossa iniciativa, a gente treinar a visão do todo, né? A gente impulsionar essa nossa capacidade de realizar e buscar novos caminhos para se manifestar, né? E assim, então, usar a nossa voz, né? Porque a voz é uma das ferramentas assim primárias e mais imediata que o ser humano dispõe para interagir com o outro, né? E também para estar transmitindo as ideias, os ideais, os sentimentos, intenções, conhecimentos e informações, né? E fazer isso de uma maneira criativa, através do canto, né? Pode ser realmente um exercício de recriação, né? De reconhecimento, de apropriação de si, de autovalorização, pode ser resgatar uma potencialidade mesmo, né? E o som, né, da voz cantada de cada pessoa, de cada indivíduo, né, assim, ela é totalmente única, né? Não só por causa da forma, né, fisiologicamente, né, das nossas cordas vocais e tal, mas, assim, nos meus estudos aqui assim, sobre isso, né, é que até o formato das nossas cordas, o desenvolvimento das nossas cordas vocais tem tudo a ver também com o tamanho e a forma do restante do corpo, né? Então, a autenticidade é que esse jeito único, né, que a gente vai buscar nesse momento para se manifestar, e essa voz que também é única, né? Reconhecer isso, né? E estando, né, assim, relacionada com o restante do corpo, ela também instiga a gente a estar olhando para um contexto mais amplo, para ter uma visão realmente do todo, né? E sobre o canto, né, a gente tem, né, que como definição que ele é o ato de produzir sons musicais utilizando a voz, variando a altura de acordo com a melodia e com o ritmo, né? Ou seja, ele traz essa possibilidade de usar de maneira única, né, esse modular, né, da nossa voz para expressar exatamente aquilo que a gente deseja, né? Assim, de acordo com a situação, com a emoção que a gente quer expressar, né? Então, em muitos
aspectos, né, assim, o canto, ele é uma forma de fala que é sustentada, né? Então, assim, então ela pode ser, esse canto pode ser formal, pode ser informal, pode ser arranjado, pode ser improvisado, né? Ele pode ser praticado por lazer, por ritual, educacionalmente, profissionalmente. A gente não precisa de motivos para cantar, né? E é um momento muito importante para a gente estar reconhecendo a nossa força, né? Então, esse é um momento, né, ligando, né, o canto com o setênio, né, que realmente leva a gente a cantar, a se expressar, colocar a nossa voz para fora, né, e que a gente vai se deparando com essa força estranha e tamanha, né? Então, não importa se no karaokê, na sala, né, é, na sala com os amigos, ou ainda, no, no chuveiro, é um momento para treinar a sua Você voz. estava procurando algum slide especial? Eu estava, mas tudo bem. Treinando. Não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ah, deixa eu ver aqui. Chegou! Era esse? Era esse, é. É um momento. Se você quiser que eu volte, é só pedir, viu? Tudo bem, né? É um momento para a gente realmente estar treinando a nossa voz, né? E treinando esse nosso lugar de autorreconhecimento, de manifestação, né? Daquilo que importa para a gente em cada fase, nessa fase da vida, né? Então, é o momento de manifestar mesmo essa força estranha, né? E aí, então, não importa, né, se a gente gosta aí de cantar solo, em coral, no chuveiro, no palco, né, assim, é isso, a gente vai aprender a manifestar a nossa voz. E também é importante, né, que a gente aprenda a lidar com essa gama, né, tão diferente de emoções que surgem para a gente, né? Então, como é essa música, né, que eu originalmente ouvi na voz da Bethânia, né, e é uma música do Chico, em que diz, né, que quando eu canto que se cuide, quem não for meu irmão, o meu canto punhalada, né? Então é isso, né? Assim, a gente também precisa aprender a lidar com essas emoções que são mais fortes e às vezes querem destruir coisas, mas querem transformar também, né? E que a gente se reconhecendo, né? A gente aprende a se impor, a gente aprende a se colocar e não seguir definhando sol a sol, né? Então, é esse vamos dizer assim, esse aprendizado que a gente tem com algumas músicas, né, que vão trazendo para a gente essa nossa força, essa nossa possibilidade de resgate, né? Acho interessante essa fase da vida, que a gente pode até ter aquele mesmo impulso da adolescência, né? Que eu estou sempre na preferencial. Mas aí você está sempre na preferencial, mas no sétimo setênio você tem que começar a observar os sinais de trânsito. Senão, ó, né? Vai acabar em acidente. Eu acho que é interessante isso também. Você se sente no domínio, né, com aquele impulso que o terceiro setênio traz, de tá com a corda toda, mas você já consegue perceber o mundo e aquilo que são os impeditivos. Eu acho isso, puxa, genial. Sim. Vamos pular o moção peladão? Não, pode deixar ele aí ainda um pouquinho, que a gente fala dele, né? Assim, dessa importância, né? Assim, que a gente dá realmente muito para estar cuidando da higiene do nosso corpo, mas que a gente precisa lembrar também de higienizar essas nossas emoções e os nossos pensamentos, né?
e que, como a nossa voz pode ser flexível e saudável para a gente se expressar, a gente também precisa dessa flexibilidade, né, desse estado de saúde emocional e mental, né, para a gente estar se expressando. E que a gente não pode mais, né, principalmente nessa etapa da vida, fica muito mais evidente que se a gente ficar fixando ou a parte física ou a parte emocional, só tenho que cuidar das minhas emoções, não preciso cuidar do meu corpo nem dos meus pensamentos, não vai funcionar. Se eu só vou me importar com aquilo que a minha mente, só aquilo com o meu conhecimento, eu preciso me informar, preciso saber de tudo, e esquecer do corpo e esquecer das emoções, também não vai dar certo. Então, é um momento que vai dizer assim, criatura, é tudo, né? Se você deixar uma ponta, vai esfolar, né? Então, é isso que vai permitir exatamente que você solte a sua voz, né, sem medo. Né? Então, é isso. E então fica essa dica mesmo, né, para higienizar todas essas etapas do nosso sistema. Vou tirar o peladão daí. Vai tirar. Dele. Muito tempo peladão. O YouTube vai mandar uma mensagem. Nada de peladão. Ai, ai. E aí a gente tem os efeitos benéficos do canto, né? Então, com o canto, com o exercício do canto, a gente aumenta a nossa capacidade pulmonar, né? Que é essa capacidade realmente de expansão e de contração também, que vem junto com o coração, né? E que é muito importante, a gente precisa aprender aí, precisa aprender a voltar, né? Produz endorfina e com isso vai melhorando o humor e tem essa possibilidade de estar reduzindo o estresse, né? E com isso, reduzindo o estresse, também vai favorecer esse sistema imunológico, fortalece os músculos abdominais por conta mesmo, né, da nossa respiração e tudo mais, e desses exercícios faciais, inclusive como é bom abrir a boca, exercitar essa musculatura toda, né? E favorece a sociabilidade e aguça a nossa agilidade mental, porque a gente precisa também, né, com o canto, pensar e expressar, né, com outras modalidades nossa, né? A gente tem que pensar diferente, é uma outra linguagem também, né? Então, quem investe de alguma maneira assim nesse canto mais consciente, né, respeitando os seus limites e as suas percepções individuais, ganha muito, né? Assim, realmente uma grande oportunidade, né? Então, tudo isso aliado, né, favorece a nossa autoestima, né? Essa apropriação dos seus talentos, dessa capacidade de autoexpressão, né? E que cada um dos setênios, né, tem essa observação interessante, que cada um dos setênios ele recebe a regência de uma força planetária. E o sétimo setênio, ele recebe a força planetária de Marte. E Marte tem uma questão, tem uma associação, uma das atribuições de Marte é falar, né? Então, é dar voz à sua existência, né? Então, exercitar essa liberdade de ser nesse contexto, né, assim, com essas bases, pode ser muito potente, né? E por isso mesmo, solte a voz na estrada, porque não é mais possível parar, né? Então, a gente vai fechando com esse lembrete de que não é preciso temer o envelhecimento que começa, né? Como trouxe o Arnaldo Antunes nessa letra da música, que eu achei um achado mesmo, né? A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, né? Eu quero que a sirene soe, né? E ela soa porque a vida manda sinais, né?
e me faça levantar do sofá, né? Assim, porque eu não preciso ficar acomodado mesmo, porque eu estou envelhecendo, porque a vitalidade está diminuindo, né? E eu quero Rita Pavone no ringtone do meu celular, né? Porque eu não preciso ficar disfarçando que eu tenho a idade que eu tenho, né? Que tirania é essa, né? E eu quero usar minha liberdade, inclusive, para isso, né? E que a gente tem que lembrar, gente, só envelhece quem está vivo, né? Então, vamos viver a nossa vida, né? Mais conscientes e prestando atenção na nossa potencialidade. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje, Nina, na biografia e nos processos criativos. Muito bom! Eu acho ótimo, porque principalmente porque nos nossos canais, tanto no canal do Nina Veiga Ateliê de Educação, quanto no canal Passe Bem, nós somos a turma do 7º setembro em diante, nós somos maioria. Então, vai ser ótimo essa fase 2 do programa que você está trazendo para a gente. Quero agradecer demais e mandar para você, então, para fazer as suas despedidas. Muito obrigada. Tem aqui esse agradecimento mesmo, né? Assim, essa oportunidade, né, de estar falando disso, como você teve trazendo no início, que assim que acho que é tão importante, que essa oportunidade da gente pensar na nossa existência e como é que a gente pode cada vez mais dar valor a essa existência, né? Então, que a gente possa dar voz a isso também, né? E que quero agradecer você por essa oportunidade, porque você está dando a oportunidade de dar voz a isso. Obrigada, querida. Muito bem. Então, gente, eu agradeço demais aqui a nossa querida Olívia Gonzalez, que veio trazer essa beleza que é a biografia humana, e estivemos no 7º setênio, dos 42 aos 49. Faz tempo que eu andei por esse setênio, mas vou dizer, adorei. Por isso, gente, digo mais, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.